Muitas coisas eram ditas a respeito do Senhor Jesus. Muitas pessoas tinham visões diferentes sobre quem ele era. Passam-se 2000 anos e ainda hoje muitas pessoas têm visões bastante erradas de quem é Jesus. Para alguns, ele até é uma pessoa importante, mas será que você mesmo, já compreendeu quem é Jesus? Você já compreendeu que ele é o Filho do Deus Altíssimo, que ele é o seu Senhor e o seu Salvador? Vamos hoje, nas Escrituras, vamos examinar a Bíblia Sagrada e vamos conhecer um pouco mais sobre Jesus Cristo. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia, estamos estudando juntos agora no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, estamos estudando agora a partir do verso 12. No vídeo anterior, eu deixei você no ponto em que ia começar essa história. Jesus recebeu de volta os 12 de uma rápida viagem missionária por dentro da terra de Israel. E eles foram, então, para um lugar, uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões seguiram. E Jesus, então, acolheu as multidões, ensinava a elas o reino de Deus e curava seus enfermos. Então, nesse episódio em que tem uma multidão seguindo Jesus, os 12 se aproximaram de Jesus, porque era o fim da tarde. E eles disseram assim: Senhor, manda embora essa multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos, aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui nós estamos no deserto. Imaginei que era uma multidão, e essa multidão ela era tão grande que ela era maior do que a população de muitas daquelas cidades da vizinhança. Nós já vamos ver isso no texto. Era realmente uma multidão que causava assombro. E quando os 12 veem isso, eles chegam para Jesus e falam: Senhor, já está anoitecendo. Eles têm uma preocupação com o bem-estar daquelas pessoas e uma preocupação com a logística. Então eles fizeram: Senhor, vamos encerrar por hoje? O Senhor encerra por hoje. Manda o pessoal, dispersa esse povo. Tem campos, né? As pessoas podem colher nos campos com a mão e se alimentar. Nós já vimos anteriormente como esse era um costume, aliás, uma lei em Israel e que não constituía nenhuma transgressão. As pessoas podem ir então aos povoados, comprar comida, se hospedar, né? Porque já está ficando tarde. E o Senhor, porém, deu uma resposta muito interessante para eles. Deem vocês algo para eles comerem. O grupo de pessoas que estava ali diante deles era possivelmente maior do que a população de Betsaida, que era a cidade mais próxima dali. O Senhor vira para os 12 que estavam preocupados com ele e fala assim: então vocês alimentem essa multidão. E é claro que eles botam alguma objeção a isso, falam: nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda essa multidão. Se é para a gente comprar, eles tinham alguns recursos, eles recebiam doações, né? Então passou pela cabeça deles, de repente a gente vai comprar. Mas a logística era complicada, como que os 12 trariam alimento para aquela multidão toda? Por quê? Porque eram cerca de 5.000 homens. O costume antigo era contar apenas os homens. Fora isso, tinha mulheres e crianças. Então nós facilmente tínhamos uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Cidades grandes daquela época tinham 3.000 pessoas naquela região ali, né? Então, como colocar essa logística em prática? Eles ainda estão perplexos, né? Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes, ou é para ir comprar alguma coisa? Também não dava para ir comprar, né? E o Senhor falou aos seus discípulos: façam eles se sentar em grupos de 50. Isso aqui remete a uma organização antiga de Israel, uma organização lá do povo no deserto, onde o povo sim se organizava em círculos, né, em grupos. Haviam grupos que iam se multiplicando, múltiplos, né? Havia sim grupos de 10, 50, 100, 1.000, enfim. Eram formas de organizar. O Senhor fala: senta, manda esse povo sentar em grupos de 50. E os discípulos fizeram e todo mundo se assentou. As pessoas ali atenderam às ordens dos discípulos, talvez estivessem percebendo que era um momento especial que se aproximava, porque era fim do dia, eles tinham passado possivelmente o dia ali com Jesus. E os discípulos de Jesus, os mais chegados, os 12, aqueles que tinham poder em nome de Jesus, que eram conhecidos já por expulsarem demônios e curarem enfermos, esses se dirigiram à multidão e mandaram o pessoal se sentar em grupos de 50. Então, a multidão, percebendo e recebendo essa ordem, faz isso. Jesus, então, tomou os 5 pães e os 2 peixes. E ele olhou para o céu, agradeceu e os partiu.
Vou repetir aqui o comentário que eu fiz com você quando nós lemos essa mesma história em outros evangelhos. Porque ele é tão importante para a vida cristã, que a gente não pode perder esse detalhe. Veja o que Jesus faz. Ele está diante de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E ele tem nas mãos 5 pães e 2 peixes. O que ele faz? Ele toma isso nas mãos, olha para o céu e agradece. Esse é o gesto dele. Agradecimento. Você agradece pelo seu alimento? Você, quando chega em casa do mercado com as suas coisas, você olha para aquilo e você tem alguma expressão de gratidão a Deus? Você fala alguma coisa? Você sozinho, ou você com a sua família, você diz alguma coisa para expressar que você reconhece que Deus lhe entregou o alimento? Você, quando está diante da sua mesa posta, quando você está com um pedaço de pão na sua mão, com um copo de água, ou com o alimento que for, você para por um momento, olha para o céu e agradece a Deus por aquilo que você tem? Agradeça a Deus. Aqui eu quero fazer um pequeno recorte nesse momento de Jesus para ele chamar a atenção para uma prática muito danosa dos dias de hoje, que é a gratidão a nada. A gratidão a ninguém. Existem pessoas que falam muito em gratidão. Eu já ouvi discursos sobre gratidão, a pessoa falando longamente sobre a importância de ter gratidão, só não disse gratidão a quem. E gratidão acabou virando, para muita gente, é meramente um sentimento que se confunde com a alegria de ter. Gratidão não é a alegria de ter. Gratidão é você entender que alguém lhe deu sem obrigação de lhe dar. Deu porque quis, por pura boa vontade. Graça. E aí você tem o sentimento de gratidão e a resposta de gratidão. E quem lhe dá todas as coisas boas? Deus. Então não existe essa coisa, eu tenho muita gratidão, ponto. Mas a quem? Eu já ouvi gente diante de uma mesa posta dizer assim, olha, se for para agradecer, eu vou agradecer a mim mesmo, porque fui eu que trabalhei e trouxe essa comida para cá. Eu já ouvi gente dizer gratidão, 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 mas sem mencionar o nome de Deus ou qualquer coisa que apontasse para Deus. Então tenha gratidão, mas tenha gratidão a Deus. Veja que Jesus olhou para o céu como um sinal de apontar para Deus e agradeceu. E agradeceu a Deus. É isso que nós cristãos fazemos. Nós temos gratidão a Deus. Arranque da sua vida essa prática neopagã de gratidão sem ter a quem agradecer. Assim como tem gente que tem fé, mas fé em ninguém. É só uma suposta energia interior. Então, retomando aqui. O Senhor olhou para o céu, deu graças e partiu os pães e os peixes. Em seguida, entregou a quem? A multidão? Não, ele entregou aos discípulos, para que eles servissem ao povo. Veja que o serviço santo tem organização. Jesus é o Senhor, ele agradece, ele parte, entrega aos discípulos, os discípulos entregam ao povo. E aí, todos comeram 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E todo mundo come. O que aconteceu, você já sabe, foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Foi o milagre que o Senhor fez. E os discípulos recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Aqui a palavra para cestos, tá? É uma palavra diferente da que acontece em outra multiplicação de pães, onde eles recolhem 7 cestos. Aqui são cestinhos pequenos, praticamente o que nós chamaríamos hoje de uma marmita, né? Uma porção da refeição de um homem para um dia. Então recolhem 12, seria o lanche dos apóstolos para o dia seguinte. Então encerra-se esse momento e Lucas faz um salto usando a expressão certa vez. Vamos lembrar que Lucas apresenta uma cronologia parcial. Ele apresenta grandes blocos de eventos, mas sem nos dar, às vezes, um momento preciso, uma data precisa. Então aqui nós estamos nesse grande bloco da Galileia, a porção inicial do ministério de Jesus no norte. Mas Lucas, às vezes, ele vem passando certa vez por aqueles dias, em outra ocasião. É a maneira dele introduzir os temas. Então, lembrando que Lucas não foi testemunho ocular desses fatos, ele foi um pesquisador. Lucas não era um dos apóstolos, né? Então, certa vez, Jesus estava orando em particular.
e com ele estavam os discípulos. Então ele perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E com isso aqui, eu vou dar uma pausa e vou lhe deixar com essa ideia. Lembra a introdução do vídeo? Quem é Jesus para você? Pense nisso, medite e nós voltamos na próxima. Até lá!